Quem cresceu ouvindo a história de Chapeuzinho Vermelho compreendeu o recado. Menina, vá pela sombra. Usa essa capa para esconder seu corpo, esse capote para esconder seu rosto. Não fale com estranhos, menina. Ande de cabeça baixa. Não deixe o lobo mau perceber que você carrega um doce. Eu sou Clara Dom, especialista em prevenção ao suicídio na infância e na adolescência. E neste vídeo vamos falar de Maio Laranja, o mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. Nós vamos elencar 10 maneiras de ensinar a criança a se defender de um abusador. E se você considera esse assunto uma utilidade pública, dá um like, ativa o sininho e compartilhe, porque isso nos incentiva e nos apoia. A história da Chapeuzinho Vermelho é um mito empírico social de que não se deve falar com estranhos e de que a culpa é da vítima e não do abusador. Primeiro, a culpa nunca é da vítima. Segundo, é claro que não se deve falar com estranhos, mas também é verdade que 73% dos abusos sexuais acontecem dentro da própria casa da vítima e só em 10% dos casos o abusador era um desconhecido da criança. Este vídeo foi produzido para ajudar os pais, mas ele não os coloca numa posição de isentos não, viu? Muito pelo contrário, você que está assistindo pode nos ajudar a responder a seguinte questão. Podemos ajudar os pais a ensinarem os seus filhos a se protegerem do abusador sexual quando este é um estranho ou uma pessoa que não seja o pai e a mãe. Mas quem ensinará a criança a se protegerem também de seus próprios pais? Converse com a criança que você conhece sobre o que é abuso sexual. Nunca é cedo demais para falar com uma criança e nunca é tarde demais para falar com um adolescente. Não precisa ser uma conversa assustadora não, viu? Você pode até mesmo criar uma história, uma fábula, uma canção, algo com uma linguagem adequada para cada criança. A chave para combater o abuso sexual infantil é capacitar a criança à prática do direito de dizer não. A criança precisa entender claramente estas 3 regrinhas. Primeiro, que o corpo dela é sua propriedade e ela tem o direito de mantê-lo privado. Segundo, que ela tem o direito de recusar qualquer tipo de toque de outra pessoa, seja quem for. Terceiro, que ela tem o direito de dizer não a qualquer pessoa que queira manter algo em segredo. Se quiser que a criança reconheça, aprecie, exerça seus direitos sobre o próprio corpo, você também terá que respeitar esses direitos. Não force sinais físicos de afeto com a sua filha ou com seu filho. Se você quer um abraço ou um beijo, peça. Mas se a criança se esquivar e disser não, respeita. Essa regra deve ser aplicada a todos os seus amigos e parentes. Você nunca deve ordenar, dê um beijo na sua tia, no seu tio. Em vez disso, pergunte à criança, você quer dar um beijo na sua tia? Se ela disser que não, não se desculpe, né? Recusar é um direito dela. Fale com a criança que ela detém propriedade sobre o seu próprio corpo, que o seu corpo não pertence a mais ninguém, nem mesmo a mãe ou papai ou qualquer tutor. Isso significa que a criança tem direito de dizer não a qualquer adulto que queira tocá-la de qualquer forma. Mesmo que pareça acidental ou que a pessoa que toca seja um parente ou alguém em quem a criança confia, ela tem direito de dizer não me toque assim.
Ensine a criança a diferença entre segredos bons e segredos ruins. Um adulto que abusa física e sexualmente de uma criança quase sempre insiste para que ela mantenha isso em segredo. E muitas vezes ele ameaça fazer mal a alguém que ela ama, caso ela revele o segredo. Um bom segredo que pode ser guardado geralmente é emocionante, divertido, um presente de aniversário ou uma festa surpresa. Mas um segredo ruim é aquele que nos deixa tristes. Este é o tipo de segredo que a criança deve revelar o mais rápido possível à pessoa adulta que ela confia. Eu disse pessoa adulta em quem ela confia. Essa confiança advém da conquista por intermédio da escuta sem julgamentos. Portanto, nunca duvide ou puna a criança por ela lhe contar sobre abusos sexuais sofridos. Se você mostrar que está aberta a quaisquer diálogos sem julgamento, você percorrerá um longo caminho para proteger a criança de potenciais abusos. Ensine a criança sobre excitação, por mais desconfortável que seja. Nunca é cedo ou tarde demais para falar sobre sexualidade com a criança e o adolescente. Na verdade, sentar e ter aquela conversa desagradável com a criança vai ajudá-la a se prevenir de abusadores. E ela vai entender que você é uma pessoa segura para conversar sobre essas dúvidas complexas. Se a criança não der abertura, escolha um dia do mês para fazer aquela farra em família. Sabe, nesse dia assistam filmes, façam brincadeiras de tabuleiro e atividades esportivas, comam as comidas favoritas e tenha um momento de roda de conversa, pedagógica e amorosamente. 10 maneiras de ensinar a criança a se defender de um abusador. Número 1. Fale sobre partes do corpo. Muitos pais e professores podem se sentir desconfortáveis ao falar sobre a genitália. Então, os pré-escolares examinam o corpo dessa forma. Essa é a minha cabeça, o meu pescoço, meu braço, minhas mãos, meu peito, meu estômago, pernas e pés. O que está faltando? A criança precisa saber que o pênis, a vagina e as nádegas são partes do corpo exatamente como o braço e a perna. Se uma criança precisa fazer uma revelação de abuso, isso pode tornar sua história muito confusa. Lembra do filme Um Tira no Jardim da Infância? Na escolinha havia um garoto de 5 anos que dizia: meninos têm pênis e meninas têm vagina. O nosso corpo é a nossa parte mais real e precisa ser respeitado e tratado com realidade e não fantasia. Número 2. Ensine que as partes do corpo são íntimas. Diga à criança que as partes íntimas do seu corpo são chamadas de íntima porque não são para que todos vejam. Explique que a mamãe e o papai podem até vê-los nus enquanto lhes auxiliam no banho ou na troca de roupa. Mas nem o papai nem a mamãe podem fazer carícias ou cócegas em suas partes íntimas. E esta regra continua para as pessoas que não vivem com ela na mesma casa. Os adultos e os coleguinhas só devem vê-los vestidos. Explique ainda que o médico dela pode vê-la sem sua roupa, porque a pessoa responsável por ela estará do seu lado. E o médico só pode fazer isso para ver como está a sua saúde. Diga que ela é dona do seu corpo. Crianças adoram quando lhes delegam o poder de dizer não. Número 3. Ensine os limites do corpo. Diga à criança que não permita que ninguém toque em suas partes íntimas e que nenhuma pessoa pode pedir que ela também lhe toque em suas partes íntimas.
O abusador sexual algumas vezes começa pedindo à criança para tocar nele ou em outra criança. Alerte a criança para todas as artimanhas do abusador. Eu tenho um lindo cachorrinho, você quer tocá-lo? Vamos lá em casa para vê-lo. Eu lhe dou muitos doces se você beijar aqui. Número 4. Fale para a criança que os segredos são ruins. A maioria dos abusadores dizem à criança para manter o abuso em segredo. Isso pode ser feito de maneira amigável, como: eu adoro brincar com você, mas se você contar para outra pessoa sobre o que nós fazemos, não vão me deixar voltar aqui. Ou fazem ameaça: esse é o nosso segredo. Se você contar para alguém, eu vou dizer que a ideia foi sua e você vai ter um grande problema. Ou então ele vai dizer: sua mãe vai morrer atropelada se você contar nosso segredo. Então é muito importante dizer à criança que não importa o que alguém lhe fale, segredos sobre tocar em partes do corpo são ruins e que existe muita diferença entre uma coisa ser privada e ser segredo. Privado é ir ao banheiro e fazer xixi. Todo mundo pode saber que você está no banheiro fazendo xixi, mas o segredo é aquela coisa que nem mesmo seus pais ou coleguinhas podem saber. Deixe a criança saber que ela deve sempre lhe contar se alguém está tentando fazê-la manter segredos. Diga-lhe que você jamais ficará zangada com ela se ela lhe contar e jamais achará que ela teve culpa. Número 5. Diga à criança que ninguém deve fotografar suas partes íntimas e ela jamais deve tirar fotos íntimas e enviar para alguém. Esta é uma atitude muitas vezes não percebida pelos pais. Há muitas pessoas doentes, os pedófilos que amam fotografar e negociar retratos de crianças nuas na web. Você pode não saber, mas existem sites no submundo da internet onde há grupos de pessoas compartilhando pornografia e violência infantil. Esta é uma realidade terrível que coloca a criança em perigo. Por isso, além de falar sobre a privacidade do corpo, explique à criança que ninguém deve jamais tirar fotos suas, seja como for, nuas ou não. A criança deve sempre pedir autorização aos seus tutores. Por isso, ensine a dizer: você não tem autorização para tirar uma foto minha. Número 6. Ensine a criança como sair de situações assustadoras ou desconfortáveis. Algumas crianças não se sentem à vontade para dizer não às pessoas, especialmente aos mais velhos ou aos adultos. Ajude-as a dar desculpas para sair de situações desconfortáveis. Fale para a criança que, se alguém quiser ver ou tocar suas partes íntimas, ela pode responder, por exemplo, que precisa ir ao banheiro e depois ela sai correndo. Número 7. Crie uma palavra código para a criança usar quando se sentir insegura ou com medo. Conforme as crianças crescem, podemos trabalhar com uma palavra código que elas podem usar quando se sentirem inseguras. Isso pode ser usado em casa, quando há convidados, no parquinho ou mesmo quando vão dormir na casa de amigos. Lembra quando eu sugeri para criarem uma história, uma fábula ou uma canção? Então, dentro dessa história que você criar, pode existir um par de amigos que tem uma palavra secreta para os momentos de perigo. A criança achará isso o máximo e confiará sempre em seu amigo das horas de perigo. Número 8. Diga à criança que ela nunca vai se dar mal quando te contar se está sendo importunada sexualmente. As crianças muitas vezes me dizem que não contam nada para seus pais porque pensam que serão culpabilizadas. Isso é muitas vezes ameaçado pelo próprio autor do abuso. Então diga à criança que não importa o que aconteça, quando contarem qualquer coisa sobre a segurança do corpo,
ou segredos do corpo, ela jamais será punida ou criticada. E por favor, cumpra isso. Já vi pais prometerem não agredir o filho se este lhe contar a verdade, mas ao saberem da verdade, ficam furiosos e agridem o filho física e verbalmente. Número 9. Fale para a criança que um toque no corpo pode fazer cócegas ou parecer legal, mas isso é desrespeito. Todo o nosso corpo foi feito para nos proporcionar prazer. E por isso temos que falar com a criança sobre o que é um toque bom e um toque ruim. Explicar que mesmo que sinta uma sensação boa ou cócegas ao ser tocada nas partes íntimas por um adulto, esse adulto não tem o direito de fazer esse tipo de toque. Esse toque é ruim. O toque bom é aquele que não precisa de segredo e que pode ser feito na frente de todas as pessoas. Um aperto de mão, um abraço se ela quiser abraçar e um beijo no rosto ou na testa. Número 10. Diga que mesmo que ela conheça a pessoa ou mesmo que seja outra criança, as regras são as mesmas. Este é um ponto muito importante para discutir com a criança sobre o fato de ser um amigo. Porque se você pedir para a criança descrever uma pessoa má, ela vai descrever um personagem, um vilão do desenho. Mas então ela precisa entender que o amigo, a pessoa que ela conhece, também não tem o direito de tocar em suas partes íntimas. Você pode dizer algo como: ninguém deve tocar suas partes íntimas. Se você ainda não sabe se lavar, você pode aprender tentando todos os dias, mas nenhum amigo, nem a tia ou tio, professores, treinadores ou mesmo o papai e a mamãe podem lhe tocar. Ninguém. Mesmo se você gostar dessa pessoa e pensa que essa pessoa está no comando e você tem que obedecê-la, ainda assim essa pessoa não pode tocar suas partes íntimas. Enfim, não sejamos ingênuos em acreditar que essas instruções impedirão absolutamente o abuso sexual, mas as crianças correm um risco muito maior sem elas. O conhecimento é uma força poderosa contra o abuso sexual na infância, especialmente com crianças pequenas que são alvos mais fáceis devido à sua inocência. Tenha conversas frequentes com a criança. Uma vez não é o bastante. Este é um tópico que deve ser revisitado sempre e sempre. Quebre o ciclo da exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Diz que 100.